Tudo bem, pessoal? Então vamos começar a nossa terceira aula do nosso curso de PHP. Nessa nossa terceira aula nós vamos falar sobre orientação a objetos, né? Que é justamente a base para o nosso curso. Bom, mas o que é orientação a objetos, né? Ou também conhecida como OO. Orientação a objetos é um paradigma de análise de projetos e programação de sistemas baseado na composição e interação entre diversas unidades de software chamadas de objetos. Em alguns contextos, prefere-se usar modelagem orientada a objeto em vez de programação. De fato, o paradigma orientado a objeto tem bases conceituais e origem no campo do estudo da cognição, que influenciou a área da inteligência artificial e da linguística, no campo da abstração de conceitos do mundo real, né? Ou seja, nós utilizamos conceitos do mundo real para desenvolver softwares utilizando linguagens, né? Então, todas as linguagens orientadas a objetos utilizam dois conceitos chamados de classes e objetos, né? Bom, mas o que são classes, né? Em orientação a objetos, uma classe é uma estrutura que abstrai um conjunto de objetos com características similares. Uma classe define o comportamento de seus objetos através de métodos e estados possíveis desses objetos através de atributos. Bom, os métodos são justamente as ações do objeto, né? Se eu tivesse uma classe, por exemplo, pessoa, eu poderia ter atributos chamado nome, outro atributo idade e um método chamado andar, né? Em outros termos, uma classe descreve os serviços previstos por seus objetos, né? E quais informações eles podem armazenar. Classes não são diretamente suportadas em todas as linguagens e são necessárias para que uma linguagem seja orientada a objetos, né? Que nem acontece com o nosso PHP, né? Ele tem suporte à orientação a objetos, então vocês podem desenvolver tanto orientado a objetos utilizando classes, quanto de uma maneira não orientada a objeto, né? Um paradigma estruturado. Objetos. No conceito de sistema orientado a objetos, um objeto representa uma entidade que pode ser física, conceitual ou de software. É uma abstração de algo que possui fronteiras definidas e significado para a aplicação. Dentro da terminologia de linguagens de programação, um objeto passa a existir a partir do molde. Este molde, definido como classe do objeto, define os limites, seus atributos e suas funções. Podem ser criados vários objetos ou instâncias de uma classe. Né? Existe então um objeto, é justamente o conteúdo de uma classe, né? É algo que foi criado a partir de uma classe, né? Ele é o filho, então ele é a criação da classe, né? Bom, pessoal, então para a gente entender um pouco melhor como é que funciona essa questão de orientação a objetos, né? A gente vai desenvolver então um projetinho simples aqui em PHP. Nós já temos aqui nossa pasta, podemos criar uma nova pasta chamada aula 2 dentro das nossas pastas de projetos, né? E aqui dentro a gente pode clicar com o botão direito e colocar novo arquivo, né? A gente vai colocar o nome de pessoa, né? Como ele é uma classe, a gente tem que usar então o operador .class, né? Para definir que ele é uma classe, .php para dizer que é um arquivo PHP, um arquivo de classe PHP, né? Como a gente já viu na primeira aula, né? Então a gente pode já vir aqui, só colocar o nosso PHP aqui nessa classe e salvar, né? Pra gente entender. Bom, para a gente criar uma classe em PHP, então, a gente tem que utilizar o operador class, para a gente definir que isso é uma classe. E o nome da classe, né? Pessoa. Abre e fecha chaves, e dentro dessa parte, nós vamos definir, então, os nossos atributos de método. Os nossos atributos e nossos métodos, né? Então, eu posso chamar public, e vou chamar um atributo de nome, né? E vou criar um atributo e um método, né? Um método público também, public, como é um método function, e vou chamar de andar. E não vou passar nenhum parâmetro para ele, né? Ele vai simplesmente fazer o seguinte: quando eu chamar esse método, ele vai fazer o seguinte: ele vai dar um eco, a mostrar na tela a seguinte mensagem: nome, né? Nome ponto está andando. Eu vou fazer o seguinte, vou até dar um espaço aqui. Está andando.
né? Então eu vou criar um método para definir o nome desse objeto. Então João, por exemplo, então João está andando, né? Para a gente entender bem como é que funciona a questão de um objeto. Feito isso, a gente pode então criar a nossa página index, que é a nossa página que vai chamar essa classe, né? Que vai importar essa classe, vai incluir essa classe, na verdade, né? Então PHP, né? Dentro dessa parte, então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar, vamos ter que incluir essa classe para a gente poder utilizar ela. Então include o que? A nossa classe pessoa.class.php, né? Feito isso, a gente já incluiu a nossa classe. A gente vai criar um novo objeto dessa classe. Então vamos chamar de pessoa, né? E vamos dizer que essa pessoa é uma nova pessoa, new pessoa. Construtor em branco, a gente não viu ainda o que é construtor, então mais pra frente a gente vai ver. Então eu vou pegar o meu pessoa e vou fazer o seguinte, vou definir o nome dele. O nome vai ser igual a Pedro, né? Bom, eu defini então já o nome dessa pessoa. Então eu quero que essa pessoa agora ande. Então pessoa, e vou chamar o método andar dela, né? Feito isso, então eu já posso simplesmente, só fechar aqui, já posso simplesmente executar a minha ação, né? Agora já posso dar pressionar um F12 e ver o resultado do meu objeto em funcionamento, né? Criei um novo objeto João baseado numa classe e aí está, Pedro está andando, né? Não foi nem João, foi Pedro que eu defini. Então, o que eu fiz aqui? Capitulando toda essa aula, né? Eu criei um único atributo aqui para não ficar muito longo, né? Mas vocês podem criar vários atributos. E criei um único método chamado andar, né? Que é comum a todas as classes. Isso é uma questão importante, né? Quando se cria um método, uma classe, a gente tem que fazer o mais genérica possível. Ou seja, toda pessoa anda, né? Teoricamente, toda pessoa anda. Então, quando se cria uma classe, tem que se colocar apenas atributos e métodos que são comuns a todo o tipo de pessoa, né? Todo objeto pessoa que pode ser criado tem que ter aquela função e tem que ter aquele atributo, né? Então não posso colocar por exemplo, num cachorro um objeto, um método chamado miar, né? Não tem como, né? O cachorro não mia. Então é importante que eu coloque apenas na classe só o que é imprescindível da classe, né? Eu criei então um método andar, né, com o operador function para dizer que é um método, e eu pego o próprio nome do objeto e digo que ele está andando, né? Só coloco a mensagem está andando. Então, o objeto que eu defini está andando. Então, João está andando. Se eu chamasse um novo objeto, Pedro estaria andando, Maria estaria andando e assim por diante, né, pessoal? Então, esse conceito aqui é bem uma introdução ao conceito de orientação a objetos, mas mais para frente a gente vai entender um pouco melhor, vai conhecer alguns outros conceitos da orientação, mas por enquanto é somente uma introdução mesmo, pessoal. Eu vou deixar esse material comentado, né, e mais alguma coisinha ali no nosso material suplementar,